Hoje a gente vai entrevistar a Fabi Tronoloni, que vem desmistificar o mercado de luxo. Ela é formada no Instituto Marangoni, se especializou em marketing e fashion business, branding e neuromarketing. Hoje ela leciona marketing de luxo na Belas Artes, é mestrando em neuromarketing e neuroestética aplicados à hospitalidade de luxo. Ufa, ela é muito especializada. Fabi, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Obrigada. Fabi. Que delícia ter você aqui com a gente, Obrigada viu? pelo convite, meninas. A gente está Obrigada. muito feliz de ter você aqui. E já emendando, a gente já quer começar a gente tirou do seu site a seguinte frase: o luxo intimida as pessoas. Minha missão é desmistificá-lo. Por favor, Fabi, sinta-se à vontade. O que acontece? As pessoas, elas têm uma mania de achar que o luxo é muito inacessível. O luxo vem disso, né? Assim, culturalmente, historicamente falando, nós temos barreiras culturais muito grandes que falam, não, isso não é para mim, isso é muito exclusivo, isso está muito longe da minha realidade. E o luxo, historicamente, ele passa por várias mudanças. Então, se a gente pegar o luxo desde a era antiga, a gente falar de egípcios, de gregos e de romanos, eles tinham códigos de luxo que eram justamente para separar eles do resto da população, né? E esses códigos, eles mudam com o tempo. Então, quando a gente vem para uma era mais, para a era medieval, eram outros códigos que falavam, essa pessoa, ela é de uma classe mais alta ou mais inacessível, da nobreza, né? Então, você vem para o medieval, para grande era dos reis, das rainhas na Europa, eles usavam o luxo realmente para... Aqui está a nobreza e aqui está o resto. Era exatamente isso que acontecia. Mas esses códigos, eles são... Assim, não é só na roupa, na joia e etc. Na Idade Média, por exemplo... comer doce era sinônimo de luxo. Olha que Uau! coisa. Por quê? Você pegar na época de Maria Antonieta, por exemplo, e a gente vai falar de Maria Antonieta porque ela é um ícone para a gente falar disso, é bem interessante, o açúcar era muito caro. Então, os doces, como a gente entende o doce hoje, né? Porque, obviamente, o doce sempre existiu, desde sempre. Mas como a gente entende o doce hoje, a confeitaria, digamos assim, é uma coisa que vem dessa época. E como era muito caro você comer doce, a nobreza só que comia doce. Tanto que se vocês virem filmes dessa época, principalmente filmes da Maria Antonieta, ela tá sempre com aqueles negocinhos. É uma pirâmide, aquelas assim, piramidezinhas de doce em volta, É. porque aquilo significava que ela poderia comer doce. E tinham rainhas na época que tinham os dentes todos escuros, cariados. Comia, mas não tratava o dente. Não, ninguém Que escovava coisa. os dentes na época, gente. E era chiquérrimo. E era chiquérrimo você ter dente escuro, Era pra justamente. mostrar a fartura. Porque era a sua fartura de, eu posso comer doce, porque a plebe não tinha Não acesso comia. ao açúcar, ao doce dessa maneira. Então, Então eu tinha o dente melhorzinho, né? Olha como tudo tem um lado bom. exatamente. Então, assim, os códigos mudam, né? Os códigos não estão só no que a gente fala, luxo é a roupa, é a bolsa, é o brinco, né? Hoje em dia, o luxo mudou. Ele é completamente diferente disso, né? E da onde vem a palavra luxo? Da onde ela nasceu? Ela vem do latim, de luxus, né? Que significa realmente o exagero, Sim. né? O além do necessário. Além do Além necessário. Além do necessário. necessário, do excesso. Tá. Então Né? é perfeito pra gente já emendar aqui e falar: o luxo intimida as pessoas, por quê? Então, intimida justamente por causa disso, porque ele fica num território onde a maioria da população fala, isso não é para mim. E aí, quando a gente pega culturas diferentes, e aí se a gente pega uma cultura como do brasileiro, o brasileiro ele é muito intimidado pelo luxo, Mas não seria por valor? por valor, mas por cultura. Se a gente pegar também assim a história do Brasil, a gente vem de um país colonizado Sim. e um país que foi escravocrata, Sim. né? E a gente não entende o luxo como algo
bacana, como algo legal, sabe? Você falou além do necessário. Essa palavra ficou muito forte agora para mim, essas duas palavrinhas, E né? os códigos de luxo, propriamente dito, eles estão no detalhe. Luxo é detalhe. Então, quando você fala, olha, eu demoro 1 ano para produzir um relógio, eu demoro, sei lá, 3 meses para fazer uma bolsa artesanalmente, a gente não dá valor a isso. A gente fala, isso é caro. E no luxo a gente fala, não existe caro, existe falta de valor percebido. Sim. É completamente diferente. Mas de qualquer forma tá ligado o luxo com o preço, com o valor. Sim, mas aí a gente tem um preconceito. A gente tem um preconceito porque na nossa cabeça, luxo é caro. Luxo é ostentação. Não é necessário, ainda mais num Não é país que necessário, veio é de uma- excesso. É excesso. E a gente não olha o luxo com um olhar de, poxa, aquilo é caro porque teve um artesão que teve que estudar anos para fazer uma bolsa, para poder trabalhar numa grande marca, para desenvolver uma roupa ou para fazer um relógio suíço que o cara fica lá nos mínimos detalhes trabalhando 8 horas por dia durante 1 ano. Existe uma dedicação, Existe né? Tanto- uma dedicação. Eu acho que existe uma dedicação, tanto de tempo, de criatividade. Eu acho que deve ter um estudo incrível, Um né? estudo Para você incrível. desenvolver determinado tipo de bolsa, determinado tipo de roupa, determinado tipo de tecido. Exatamente. Então, quer dizer, envolve tudo isso daí, envolve pesquisa. Sim, envolve pesquisa e envolve muito dinheiro, né? As marcas de luxo, os grandes grupos de luxo, eles têm grandes investidores atrás, né? Porque precisa de investimento constante. O mercado de luxo, eu venho do marketing, Sim. né? E o mercado de luxo, ele sempre me encantou porque ele sempre esteve à frente de qualquer outra coisa. Eu trabalhei anos em empresas de tecnologia. Aí a gente fala, a tecnologia é aonde acontecem as primeiras coisas, as inovações, as novidades, as trends. Mas é o mercado de luxo É o que dita a mercado de tendência. luxo. É o mercado de luxo que dita a tendência. E eu acho que não é só na tecnologia. O mercado de luxo, ele promove vários ambientes do mercado, né, mundial. O pessoal vai atrás do mercado de Sim. luxo. Ele é uma tendência em todos os sentidos. Né? É impressionante. Agora, até que ponto o mercado de luxo, saudavelmente falando, a pessoa pode ir atrás desse objetivo, porque tem gente que realmente gasta mais do que pode para ter o tênis tal, para ter a bolsa tal, né? O que é saudável dentro do mercado de luxo? É saudável você saber os seus limites, né? Primeira coisa, né? Mas assim, eu acho que tudo faz parte de um planejamento. Mas existe um desejo muito grande. Existe né? um desejo, e assim, o luxo, ele está dentro de uma pirâmide. Tanto numa pirâmide de consumo, quanto numa pirâmide de pessoas que têm valores para pagar. Então, a gente tem a base da pirâmide com um luxo que a gente chama de luxo acessível, que são as coisas que são mais baratas dentro do luxo, né? Você pode dar um exemplo, só pra gente entender? De marca, pode ser de Michael marca. Kors, Calvin Coach, Klein. Calvin Klein, Tá. são marcas que estão na base da pirâmide. E quanto mais, essa pirâmide ela tem basicamente 4 ou 5 degraus, tá? E aí, quando você chega no último degrau, você tem 3 marcas. São marcas centenárias. Que são? Que é a Devaux, uma marca francesa, que foi a primeira marca para fazer bolsa de luxo no mundo, uma marca que tem mais de 200 anos. A Chanel. A Chanel, ela oscila, tá? Do primeiro para o segundo degrau, mas ela tá lá em cima. Ela tá E a sempre ali Hermès. Hermes. Ah, Hermes. E a sim. Hermès. São as 3 marcas que estão lá em cima. E elas trabalham a exclusividade em alto grau. Então, Isso mas é luxo. Isso é mas luxo. A mas aí, exclusividade. A exclusividade. mas por exemplo, essas 3 marcas, quando elas trabalham a exclusividade em alto grau, ela automaticamente cria uma barreira Sim. para que pouquíssimas pessoas possam chegar. Então, isso já é uma coisa que intimida um pouco as pessoas, né? Porque isso é proposital. Mas isso Isso é chega, marketing né? proposital das marcas, porque a exclusividade, ela é a base do luxo, Sem dúvida. né? Então, assim, quanto mais exclusivo,
mais luxuoso. Se você pegar... Isso tá ligado à vaidade ou não? Sim. Sim. Tá Existe- totalmente ligado. Antropologicamente falando, Sim, o né? luxo e a vaidade caminham juntos. Agora, Porque existe só um eu limite. tenho. Existe Você um se limite. Então você ter a diferencia. marca do top da pirâmide. Você É- se diferencia. Existe um limite para consumo, porque, particularmente, às vezes você vê algumas pessoas que elas têm uma necessidade de consumo de coisas de marca, como se se não tiver marca, eu não sou feliz Ou eu não sou consumindo tão- uma coisa mais eu não simples. pertenço. Eu não pertenço. E aí, às É. vezes, eu vou... É pertencimento. Às vezes eu percebo, assim, algumas pessoas que elas têm uma necessidade tão grande de consumir uma coisa de marca que, sinceramente, ela beira a breguice, porque ela parece um despacho de grife. A grande andando. maioria, né? Exato. É o que a gente fala de luxo ostentação. E aí, né? porque para mim, sinceramente, o luxo, ele vem... O que eu vejo de uma pessoa luxuosa não é a marca que ela usa, é muito mais comportamental. Atitude. Claro. É muito mais de atitude. E aí, essa pessoa, que ela tem esse comportamento, que ela tem essa atitude, ela pode colocar 3, 4 marcas ao mesmo tempo e ela tá ok. Agora, tem pessoas que têm, assim, o comportamento é péssimo e aí ela coloca, parece que ela saiu da 25 de março. Agora, por nada. exemplo, pegando o gancho não é? da Thalita, o que é luxo pra você, Lu? Luxo, para mim, é exatamente o que a Thalita falou. É o comportamental. Luxo, para mim, é a delicadeza, a sutileza. Sutileza, isso a é luxo. sutileza. A palavra, para mim, luxo é sutileza. É a moda, que assim, agora já está caindo um pouco isso, mas teve uma série que trouxe, né, isso em alta, que falava do famoso quiet luxury, Sim. né? Então, luxo para mim é o quiet luxury. Explica pra gente do Quiet Então, Luxury. o quiet luxury, ele é o luxo discreto, aonde você não tem exposição Nada de berrando. logo, né? A grande maioria das marcas de quiet luxury não tem exposição eu posso dizer que 99% não tem exposição de logo. E eles prezam muito mais pelo artesanal e pelo atemporal. Tá. Então, são marcas que Então elas não ditam tendências. elas quase que não. São clássicos. São clássicos, exatamente. Agora, o cinto da Chanel, por exemplo, tem aquele cinto clássico da Chanel, tem o logo da Chanel bem no umbigo, né? Todas as marcas quase têm o cinto que tem Sim, o logo mas é no porque eu acho que umbigo, o né? cinto, ele... normalmente eles usam o logo. Você A vai fivela estampar, você tem a pra fivela, isso, é né? pra isso, né? Você tem Mas o é couro bem liso. característico. Mas né? a Então, uma fivela é coisa pra assim isso. Mas tem coisas que são super discretas, Discretas, de é. todas Sim, essas sim. marcas, né? O código da Chanel, por exemplo, é o código, né, do taierzinho, Sim, do tweed, daquela sim. coisa que, assim, sendo Chanel ou não, se é um bom corte, você bate o olho e fala, nossa, aquilo é Chanel, né? É como Dior antigamente, que você olha a silhueta Dior, né? A silhueta do New Look, quando ele Sim. criou, né? Aquelas coisinha apertadinha com Bem aquela cinto, saia. Você bate o olho e você fala, são códigos das marcas, Sim, né? sim. Então, assim, você não precisa estar estampado com um logo. Exato. Você A tem Dolce que Gabbana ter... já é uma coisa que tem aquela coisa bem Mais- espalhafatosa, né? bem. Cheia de estampas. Versace é outra marca É. também Versace. que tem... Agora, quando a gente fala em desmistificar o luxo, né? Que a gente trouxe esse tema aqui com você. Aham. Por que você acha que você desmistifica o luxo? Então, Qual é o ponto principal nisso? Exatamente por causa disso, assim, eu saí do mundo corporativo, né, eu já trabalhava com o mercado de luxo no paralelo, e aí um belo dia eu resolvi que eu ia ser feliz para trabalhar com o que eu realmente amo, né, que é isso, e aí eu falei, gente, eu preciso desmistificar, porque a gente fala tanta besteira no Brasil em relação a luxo, tanta besteira, e a gente tem essa coisa, sabe, do over, do excesso. Então, assim, se eu começo a ganhar dinheiro, né, o emergente, se eu começo a ganhar dinheiro, ele obrigatoriamente ele tem que comprar um carrão, ele tem que comprar uma casona, ele tem que enfiar um monte de coisa dentro da casa dele para dizer que todas as marcas e todas as coisas, não interessa se aquilo está combinando ou não,
né? Enfia tudo eu ali tenho amigas dentro, que dizem né? que isso é complexo de país que é terceiro mundo, É, né? exatamente, de colônia, por isso. Porque a gente foi escravizada, Gente, é complexo. eu morei 4 anos na Suíça, todas as minhas amigas, e eu tinha amigas de alto padrão, assim, e todas as minhas amigas, elas tinham 1 ou 2 bolsas de luxo, no máximo, quando tinha. Sabe? Porque, assim, elas prezam muito mais... as francesas são assim também, né? Elas prezam muito mais pela qualidade. Então, assim, lógico que a gente está generalizando aqui, mas o europeu, quando ele compra luxo, ele compra porque ele sabe a história daquela Sim. marca. Ele sabe o contexto daquela marca. Ele sabe que se ele comprar um Hermès hoje, essa bolsa pode virar daqui 10 anos uma bolsa vintage e ele vai vender essa bolsa mais cara do que ele comprou. Bolsa É um de determinadas investimento. marcas é investimento Ele hoje não em compra para dia. falar, olha, eu posso comprar. Não, que ele é, né, compra caso porque dos ele sabe. emergentes. Exatamente. Ele compra. Porque assim, vamos pegar esse exemplo. A Hermès é uma marca que preza muito pela exclusividade, pelo ali. Então, assim, a produção de uma marca dessa, ela é super limitada. Né? Então, se você pegar um clássico como uma Birkin, por exemplo, né, que é a bolsa clássica deles, ela tem uma produção super controlada. E quanto mais raro o couro, a ferragem, isso e aquilo, a produção é menor ainda ou é feito sob encomenda. Que aí está o luxo super Aí exclusivo. você entra numa fila de espera, não é? Então, mas você tem pra meses. Teoricamente, para você comprar uma bolsa dessa, você tem primeiro que ser cliente da marca Sim. há muito tempo. Você não bate lá na loja e fala assim, eu quero uma assim, Birkin hoje hoje. eu nasci milionária, Entendeu? então eu quero a bolsa Não, top não, da Hermès. Não. Você já tem que ser um cliente fidelizado para você tem que poder ser um entrar cliente para numa você fila de espera. Exatamente. Eles escolhem, eles podem escolher quem eles querem atender, porque de uma certa forma. E acontece isso com várias marcas, né? Eu vou dar um outro exemplo depois da Ferrari para vocês, mas é só para a gente terminar essa história da Hermès. Então, essa marca, ela preza pelo menos, né? Então, assim, só algumas pessoas no mundo vai ter, porque assim, quanto menos, mais raro, de novo, né? Então, você entra numa fila para você ter esse produto. E quando você entra nessa fila, você já entra num patamar que você pode adquirir uma coisa dessa. Mas, assim, é super controlado. Aí você pega um país que nem o Brasil, que você vê Birkin passeando no shopping o tempo todo. A rodo. Aí você fala, cara, tem alguma coisa errada, né? Sim. Engraçado você tá falando errada, isso né? de passear, né? De você encontrar muitas unidades de uma coisa que você sabe que não existem muitas unidades. Exato. E a gente estava falando um pouco de Europa. Facilmente você entra num metrô na Europa e você vai encontrar alguém portando uma Chanel. Sim. Uma real, né? Uma Chanel verdadeira. Uhum. Dificilmente você vai entrar num ônibus aqui no metrô e você vai ver alguém usando uma Chanel que seja uma Chanel, né? E aí, a gente já tem essa diferença aqui. A gente tem essa diferença, de novo, volta na nossa cultura, né? A gente vem dessa cultura, assim, do senhor colonial, né? E o resto, ou é o escravo. Então, a gente, quando a sociedade brasileira, historicamente, começou a coisa mais industrial e que as pessoas, né, como a burguesia, começou a existir a burguesia, o comércio, e as pessoas começaram a ganhar dinheiro, então não necessariamente a nobreza era rica, né? É que a gente já vem de uma nobreza complicada também, Sim. né, historicamente. Super. Mas assim... Isso é um outro assunto. Já é um outro tema, né, pra gente falar. Mas quando você pega essas pessoas, elas faziam o quê? Elas precisam aparecer. E qual é o código para você aparecer? É você comprar... Na época, sei lá, na mesma costureira que fazia o vestido para nobreza. Sim. E ir lá, e aí você precisa mostrar isso para as pessoas. Então, a gente traz isso no nosso DNA. A gente ainda precisa mostrar quando a gente ganha dinheiro. Por outro lado, deixa eu te fazer uma pergunta. Tá dentro da gente isso ainda, né? Mas por outro lado, eu quero te fazer uma pergunta. Tem isso, sem dúvida nenhuma, mas eu também acho que no país que a gente vive também tem o oposto. Tem gente que tem vergonha de adquirir certas coisas, porque é isso que eu quero falar, um pouco do luxo e da sustentabilidade. Uhum. Como é que num país em que a gente tem, né, pessoas morrendo de fome, você vai lá e compra um produto
extremamente exclusivo, que você pagou um valor que você alimentaria uma cidade inteira. Eu acho que tem os dois lados no nosso país, né? Tem. Porque a gente tem os que precisam provar que, ó, eu venci na vida, eu posso comprar. E tem aquela pessoa que tem o dinheiro e fala, eu não vou fazer uma coisa dessa, porque é o fim do mundo. Mas é a grande minoria, né? É a Como grande que você minoria. enxerga isso? É o oposto no nosso país. Eu acho que é bem isso. Os Estados Unidos está passando por isso agora, que assim, a classe que mais compra é a classe do eu cheguei lá. Do emergente. Do emergente, olha, eu cheguei. Então, você vê, assim, aqueles medalhões de ouro, aqueles logos gigantes, aquelas coisas, a marca, porque é para falar, eu cheguei aqui. É proposital. Eu vim do nada e eu cheguei aqui. Você não acha que quem já está lá, não chegou lá, já está, e diante do mundo que a gente tem vivido, já tem outras coisas, já tem outras preocupações, já tem que as coisas mudaram. É que assim, a pessoa que já está lá, já veio do berço, isso é tão natural para as pessoas, é o que a gente chama de ultra high rico, tá? É o ultra high. Esse ultra high, que eu falei para vocês que tem duas pirâmides, na pirâmide do dinheiro, o ultra high, ele está num parâmetro de ganhar mais de 30 milhões de dólares por ano. Esse é o topo ali da pirâmide. Então, essas pessoas são as pessoas que consomem luxo em tudo. A vida delas é luxuosa. Então, isso está na sua toalha de mesa, está no seu guardanapo, está nos seus empregados, está no seu carro. Já faz parte, né, da vida. Ela não vive outra coisa que não seja luxo. Mas ela nasceu nesse contexto. Nasceu, que eu digo assim, normalmente quando essas pessoas elas já vêm caminhando nessa vida há bastante tempo. Então o cinzeiro de casa vai ser da Versace. O enxoval vai ser da Hermès. Mas naturalmente, e já tem a coisa que você herda, mas sabe? Eu acho que tem uma coisa muito natural. E às vezes você vê as pessoas que elas têm essa necessidade do cheguei, e aí elas querem fazer isso tudo, mas isso não... Eu acho que o luxo, de novo, eu vou voltar, o luxo para mim, ele tá tão ligado a comportamento. Sim. Independente de marca e tudo. Ele tá intrínseco em quem ele é tão ligado a comportamento que se você tiver um comportamento luxuoso e você tiver com uma camisetinha básica que você pagou R$15, você vai olhar e falar assim, cara, que mulher luxuosa. Eu concordo super com você, eu acho que o luxo ele tá justamente aí. Quando você entende que você precisa comprar menos, mas, de repente, coisas... Se você não tá no ultra high, tá? Que a gente tá conversando que só vive isso. Você vai comprar um fast fashion, um jeans fast fashion, mas você vai usar com uma camisa bem cortada. De grife ou não, tá? Mas você tá ali com uma coisa... Ou você... Olha, eu vou juntar um pouco mais de dinheiro e eu vou comprar um item de luxo para eu usar com o meu fast fashion ou com a minha camisetinha básica. Isso é muito elegante. E isso faz parte desse código do Quiet Luxury. Você acha que essa história hoje do second hand, ele entra como... Ele se encaixa onde? Ele se encaixa justamente aí... Nessa coisa do recycle, por exemplo? Assim, são duas coisas. Wanda foi a número 1 disso. Nossa, número 1. Porque você tem, por exemplo, você tem as coisas de alto luxo, mas de repente, cansei de usar essa Chanelzinha, gente. E você vai lá e vende. Isso se encaixa num mercado de luxo, se encaixa numa coisa emergente, se encaixa o que a gente chama de brechó de luxo. Sim. Né? E, de novo, o brasileiro tem preconceito com brechó. A gente ainda tem. Zero. Eu tinha. Porque eu já escutei coisas assim, mas você vai usar a roupa da pessoa, você não sabe se ela morreu. Se a energia da pessoa, não sei das quantas. Eu falei, você não compra carro usado? Mas, Fabi, banho de sal grosso. Não, você não compra carro usado? Você não compra casa que alguém já morou? Mas, Fabi, veja você não fica hospedado num hotel? Você não fica que a pessoa acabou de sair? Cama que a pessoa saiu? Exato. Isso para não falar de motel, né? Exatamente. Vou parar por aqui. Mas, Fabi, você não sabe quando mudou meu preconceito? E aí eu quero a sua opinião.
quando eu pensei exatamente na coisa da sustentabilidade, na Sustentabilidade. moda circular. Eu Eu- gosto de moda, eu compro muito, então eu vou doar, eu vou vender, eu vou comprar. E aí eu comecei Mas a eu ver acho que o você brasileiro gosta, está entrando tá nessa entrando. cultura. Ele ainda não e que é está. delicioso. Os brechós de luxo no Brasil, eles estão ainda engatinhando Sim, perto dos sim. da Europa Mas e dos tem uns Estados bons. Unidos. Tem ótimos Tem uns brechós. bons. Sim. Ótimos brechós. E a gente tem que aprender exatamente isso, A consumir né? isso também, A consumir né? isso. Assim, a grande maioria dos itens de luxo, principalmente bolsa, tal, que eu tenho, eu comprei em brechó. E aí, assim, Mas a não gente no Brasil, tem a né? ideia Fora. do brechó, que o produto é estragado. Ou que... Gente, não. De maneira nenhuma. Eu já achei produto com etiqueta. em É, brechó. não, você acha coisa com etiqueta. Eu tava em Nova York agora, mês passado, eu fui num grande brechó, lá, um dos principais que tem na Europa, em Paris. Desculpa, em Nova York. Em Paris eu fui em outros também, mas Paris tem uns brechós mais tradicionais. Agora Nova York tá com uns super brechózãos, assim, sabe, grande e tal. E esse é bem assim, ele vende online pro mundo todo tal. E aí você chega lá, você vê a Birkin dentro de um vidro, como se fosse trancada, Numa né? redoma mesmo, Numa né? redoma, e que ela custa $28 mil. No brechó. No No brechó. brechó. Mas quanto que ela custava na loja? Exatamente. Quando ela foi feita? Então, assim, é isso que a gente tem que entender, né? E alguns códigos estão mudando, assim, coisas que a gente assiste que do mundo da moda ensina muito isso pra gente. Assim, se pegar a própria série antiga, o Sex and the City, a Carrie, agora com o Just Like That, que elas voltaram a gravar, eles já mostram a coisa do brechó. Sim. Do second hand, que era uma coisa que não mostrava antes. Mas é uma mudança de É comportamento. uma mudança de então, que a gente tá comportamento. vivendo. Ela vai e compra uma bota num brechó. A amiga dela, a Charlotte, que é super, né, fresca e tudo mais. A filha pega, ela fala assim: não vou comprar isso pra você. A filha pega e vende todas as roupas dela de marca num brechó pra comprar um teclado. Né? Ela fica doida da vida, né? E é isso, gente. Você vai lá e você compra peças icônicas. E brechó é onde você acha. Sim, é o verdade. vintage. E o o vintage icônico, hoje... Eu até gosto né? do O vintage, às vintage vezes, do hoje, brechó. ele entra numa coisa de luxo, né? O vintage. Total. Não? Total. Porque aí você tem, quer dizer, você adquire alguma coisa que não existe mais Sim. e que tem uma teoricamente, história. tem uma né? história e aí Um você vai ter uma contexto. coisa exclusiva. Eu queria colocar uma situação aqui, né, que eu venho pensando, que o luxo ele tá muito ligado hoje às nossas experiências, Totalmente. né? E isso que eu queria colocar aqui, porque eu acho que isso vem desmistificar o luxo, né? Esse ponto da experiência. As pessoas estão buscando experiência. Você vê isso em viagem, você vê isso em restaurantes, que as pessoas querem ter uma experiência. Sim. Então, o luxo não é só mais a vestimenta, a O objeto bolsa, em o si. objeto. Não, E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o luxo versus experiência. Exatamente isso. Hoje, o luxo não é mais o ter, É o ser. é o ser. E o que é o ser exatamente? O ser é a experiência. É o que você vive. É o que você vive. E a maneira, é a né? sua experiência e que você não divide com o outro aquilo que você viveu. Isso é luxo hoje. Né? Eu dou aula e nas aulas eu já escutei a pessoa falar assim: luxo pra mim é tempo. Eu ia falar isso agora. Foi o que eu coloquei. Luxo pra mim é eu poder gastar 2 dias no Meditando. museu, porque eu gosto de arte, e ficar ali olhando. Isso é luxo pra mim. É totalmente isso. Sabe? Luxo pra mim, eu sou bailarina clássica de formação, é poder viajar e toda vez que eu viajo E num balé. e assistir um balé, um grande balé, num grande teatro. Então, Sabe? o luxo agora ele ficou uma coisa mais individual. Mais individual. Né? E assim, as novas gerações, principalmente as novas gerações, elas já existe 48% da nova geração já está dentro desse eu quero ser, eu não quero ter. E as pessoas, elas preferem, até as gerações mais velhas já hoje, elas preferem falar, se eu tenho que escolher o dinheiro que eu vou, né? Eu não tenho dinheiro para tudo. Eu tenho que escolher Eu como tenho eu que faço. escolher, então eu prefiro fazer alguma coisa de experiência do que comprar. Porque você pode comprar uma bolsa ou uma joia. Ou viajar. Né? Ou viajar. A gente tem filhos em casa, eu vejo já o comportamento do meu filho. Totalmente. Meu filho não pede nada, eu quero tal coisa de... Não, Não, mãe, eu quero viajar. Eu quero mãe, viajar. eu quero ver o show tal. Mãe, eu quero- Exatamente.
É a experiência que você vai levar para o resto da vida. Agora, essa né? experiência, ela também custa, né? Custa. Então ela tá dentro dessa pirâmide. Tá. Lógico. E aí, Ela como é que você custa. diz? Ela mudou pela experiência, essa pirâmide do luxo, do dinheiro, ela muda ou continua igual? Existe, assim, o top lá, o topzinho das experiências ou a base? Existe. Você podia falar pra gente um pouquinho? Existe também exatamente isso, tá? Sempre, o luxo, ele tá sempre nessa pirâmide, tá? De alguma forma. Seja a experiência, seja o produto em si, seja, enfim. Então, quando você tá nessa base, é quando você consegue pisar em alguma experiência. Então, para muitas pessoas, eu consigo fazer uma viagem para a Europa. Eu consigo fazer uma viagem para um país que eu sempre quis para ver determinada coisa. Isso é o luxo, né, para determinadas pessoas. Quando você cresce nessa pirâmide, né, você sobe nessa pirâmide, aí a coisa vai ficando mais exclusiva, como nós estávamos falando. Dentro da experiência. Então, hoje o que mais cresce no mercado de luxo é o mercado de turismo, voltado para experiências exclusivas. Sim. Então, nós somos aqui um grupo de amigas que gostamos de, sei lá, de pesca submarina, tá? Tô aqui ficando enlouquecendo. E aí, nós vamos para um iate. Vai ser o iate, com o chefe Então, de mas o cozinha. iate com o chefe, com o lençol, Massagem. o lençol, a massagem, isso, Seis aquilo, fios. já faz parte. Tá, Do então básico desse luxo Você não exclusivo. precisa nem especificar, Não, isso já está intrínseco isso tá de que você vai fazer. exatamente. Tá. Qual que é a exclusividade desse passeio? Porque se você é muito exclusivo, isso tudo já faz parte do seu dia a dia. Isso não vou entrar, vou fazer uma viagem exclusiva porque eu vou entrar num iate porque tem uma... Não é nada disso. Isso faz parte do seu dia a dia. O luxo exclusivo tá porque nós vamos mergulhar num lugar específico do oceano. Que tem um peixe raro. Aonde tem um peixe raro. E nós estamos levando junto conosco um biólogo marinho, especialista XPTO, que vai mergulhar conosco. E antes teremos uma aula para ele explicar tudo o que nós vamos ver. E ele está aqui exclusivamente para nos atender. Então, Culturalmente falando. então pode-se dizer Entendeu? que o luxo exclusivo, ele está muito mais focado hoje no conhecimento. No conhecimento. Em você trazer conhecimento, Uma vivência, cultura. cultura. Não Existem é o ter o chefe cultura, comer a melhor inteligência. comida. inteligência. Uma pessoa inteligente é um Atividade luxo de só, novo, gente. E aí, de novo, são poucas pessoas que consomem esse perfil de luxo. Se você pegar o nosso país, as pessoas, quando elas são emergentes, elas consomem o luxo desenfreadamente, né? Então, eu vou num restaurante, eu vou não sei aonde, eu vou aquilo, eu preciso aparecer. desespero. Exatamente. Eu preciso aparecer E não nas minhas redes sociais todos os dias que eu estou É a comendo em mesma tal lugar, coisa que eu estou viajando para tal lugar, que eu tô Aquelas fazendo, pessoas sabe? que fazem compra e aí elas tiram foto com a sacolinha. Com a sacolinha, com a porque o marca importante aparecendo. é você mostrar a marca. Exatamente. E aí você posta, tipo assim, uma Então, tarde de É Então, mas eu importante acho- você entrar Sou no feliz avião no e você simples. mostrar que você tá na classe executiva. Então, mas eu acho que isso nunca vai mudar. Porque a gente sempre vai ter, em qualquer lugar do mundo, uma classe emergente. Uma classe emergente. Sim. E a Isso classe nunca vai emergente, mudar. ela precisa disso. Sim. E não é só... Eu acho que o mundo que a gente vive, a gente acaba postando coisas de alguma forma onde a gente está vivendo alguma coisa que as pessoas querem ver ou desejam. Porque se você conquistou aquilo, às vezes a gente pode confundir um pouco. Você tá no Instagram, você, por exemplo, nunca viajou numa classe executiva. Você vai postar que você está viajando, mas é porque você está feliz. As pessoas acham também que tudo é ostentação. Eu não acho. Eu acho que às vezes as pessoas estão felizes. Ela conquistou aquilo. Mas eu acho uma que conquista. também tem Acho que aí é um outro maneiras tema. e maneiras de você fazer isso. Aí, de novo, a gente volta pro comportamento. Do comportamento. Você pode fazer isso numa classe executiva, mas de uma forma simples. Exatamente. E que as pessoas vão achar legal que você chegou lá. E que elas, às vezes, elas vão se divertir, porque você mesmo vai falar assim... Pô, nunca viajei aqui, aí você vai mostrar. Exato. E você mostra de uma maneira leve e divertida que as pessoas vão vibrar e não entender que você está ostentando. Eu por Pode ser que exemplo, muitas eu vezes a vivi uma pessoa nem tá experiência. ostentando. Não, Pra eu ela vivi é uma uma coisa experiência sim, dessa sim. e eu fiz exatamente isso que você está falando, assim. Eu fui viajar a trabalho uma vez. E aí eu fiz escala em Dubai e aí eu estava de executiva porque a empresa estava pagando a executiva para eu viajar. E aí quando eu fui fazer escala para ir até a Coreia, eu fiz escala em Dubai e eu recebi um upgrade para a primeira classe.
Tem que mostrar. E aí, assim... sensacional. Não, e eu tinha conforto, acabado né? de assistir o filme, o Sex and the City, onde elas viajam para Dubai, Elas aquela vão. cabine que fecha, aquele avião com bar, aquela coisa de 2 andares. Gente, eu falei, gente, eu vou filmar tudo É que tá aqui. lógico. Mas aí eu vou isso daí contar é para até as como uma pessoas que eu informa- estou aqui dentro, E como entendeu? sofrem os outros sardinhas em lata lá atrás. Ou a slave class lá. É, e aí a mas pessoa vê... você não tava ostentando. Mas você aí tava você tá dando, feliz. ali é uma Lógico, informação. eu falei, eu quero dando morar dentro desse informação. avião, entendeu? Então, mas ali é uma coisa. Aí é que tá. Ali já é uma coisa. Uma que é o seu trabalho, mostrar que existe isso daí. Aham. Outra que eu acho que da forma como você mostra, você vai mostrar aquilo aguçando a curiosidade das pessoas de quererem chegar lá. Sim. De ter a curiosidade de passar por essa experiência. Ou não, né? Ou você Ou cria um não. hater. É. Ou você Mas cria um hater hater, você vai ter, minha que filha, é a quando você pessoa que fala, vai "Bom falar, dia". nossa, é o que você falou. Nossa, mas com tanta gente passando fome no país... Como é que pode? Mas aí, Como é que hater- pode? Eu tenho uma professora, doutora de hospitalidade no mestrado, que outro dia ela falou a gente estava falando sobre a cultura, né, da hospitalidade e tudo mais, ela falou exatamente isso. Ela falou assim, gente, é assim, quem não gosta de coisa boa? Todo mundo. Vamos lá, Eu todo mundo gosto. gosta de coisa boa. Todo mundo. Gosto, E eu eu ainda gosto falo mais, bastante. né? O paladar da gente não retrocede. Depois que você experimenta uma coisa Aí você tá boa, Boa lascado. é difícil você conseguir voltar para trás, Boa, né? boa, Enfim, boa. a gente tem que, né? Não dá sempre para você estar consumindo coisa boa, mas assim, é difícil, né? Sim. Então, assim, ela falou justamente isso, gente. Por mais que você fale isso, que tenha uma classe aí da população que fala, eu acho um absurdo. Eu vejo muito isso, né? Porque eu consumo muito luxo nas redes sociais. Sim. Então, vira e mexe, você vê lá a pessoa postando uma coisa, aí tem lá os comentários, né? A pessoa, que absurdo. Ai, que vazia. Que absurdo uma bolsa custar isso. Cara, para um pouquinho, entendeu? Uma coisa é a fome que o mundo está vivendo e as condições do nosso país. Ok, gente. Ninguém está falando que isso não é extremamente importante. Tem as pessoas que elas estão ali para resolver mas, esse gente, problema, é assim, né? por que a gente não pode enaltecer o trabalho, como eu falei, de um artesão, de uma pessoa que estudou pra caramba? Eu estudo mercado de luxo há mais de 10 anos. Entendeu? Ele é um negócio como qualquer outro negócio. Mercado de luxo é um negócio como banco, é como qualquer outro negócio que gera dinheiro e que corre trabalho. etc. Quantas Olha, milhares de pessoas são empregadas no mercado de luxo no mundo? Eu tenho uma amiga né? que ela trabalha com isso e ela, claro, ela consome as coisas que tem marcas e tudo, mas ultimamente, nos últimos trabalhos dela, eu tenho visto muito ela desenvolver pessoas. Então agora, por exemplo, ela é designer de interiores e a especialidade dela são os grandes iates. E ela os abajures que ela coloca hoje nos barcos são os abajures feitos de pedra, que é um casal que faz, é um casal que desenvolve. E aí ela, com o conhecimento dela, ela fala assim, aumenta um pouco aqui, diminui ali. Ela vai desenvolver isso, ela está colocando num mercado de luxo, ela está colocando num ambiente de luxo. Sim. Que ela vai desenvolver e esse casal muito provavelmente vai crescer. E as pessoas que vão querer consumir aquilo são pessoas que têm essa vontade, que têm esse poder aquisitivo para isso. Mas o legal é que ela poderia pegar alguma coisa da marca X e colocar lá. Ela foi atrás de um tudo artesão. certo. Exato. E ela desenvolve muita coisa. É legal. Aí ela acaba desenvolvendo, ela tem a marca dela como collab ali do negócio. Mas ela não foi buscar alguém que já tinha, ela pegou uma pessoa que era um casal pequenininho, que fazia um negocinho, ela falou... Isso é muito luxo. Mas aí, de novo, luxo. Isso está no comportamento. Mas por tem exemplo, uma coisa de que o luxo tá na tá indo também para inteligência. simplicidade? Então, é o quiet luxury. É isso. Porque assim, por mais que o quiet luxury, ele no seu contexto, tá? Vamos falar de contexto ali de marketing da coisa, ele vem dessas marcas que são de altíssima qualidade. Se pegar uma marca como o Loro Piana, por exemplo, linda, uma e marca clássica e não é todo super mundo... clássica que um pullover custa $2 mil. E que não é todo mundo que conhece. E não é todo mundo que conhece. Né? Então, a gente tem marcas aqui no Brasil já de quiet luxury. Tem, por exemplo, Bottega Veneta é uma marca... Adoro essa marca. Que
não tem um Acho logo. super legal. Né? Não, Não é tem. um negócio, Ela, é você zero bate logo. o olho e você sabe, porque ela tem uma característica específica. Como eu falei pra vocês, a história da Dior, a história da Chanel, tem uma característica específica, então quem conhece, sabe, mas você não tá com um logo gigante, Chique. estampado ali. Né? Chiquérrimo. Super. E aí, essa coisa da valorização que você estava falando é muito legal. Pouca gente estuda o mercado de luxo a ponto de saber o que acontece por trás disso. Né? A indústria que está por trás disso, gigantesca, e que, por exemplo, grandes marcas, como as que a gente estava falando aqui, já tem programas mundiais onde eles saem pelo mundo buscando pessoas que têm talento para desenvolvê-las como artesãos. Olha lá, o retorno para a sociedade. Né? Ela veio eu falar Tá. Porque já que eles, Isso. é um e, retorno que eles têm que então, dar. assim, isso é bacana, porque Querem você dar. traz todo um contexto. Então, assim, se você pegar marcas que são sustentáveis e que são... estão dentro do ESG, por exemplo. Assim, existe Famoso. uma marca de luxo que nasceu ESG e que nunca usou nada animal, nada... Qual é? Stella McCartney. Ela Adoro. nunca Também usou nada Animal. animal. Então, e ela desenvolveu, ajudou a desenvolver no mundo o couro de Milo, que é o couro do cogumelo, que está super em alta, e outras marcas começaram a usar. Couro do cogumelo. De cogumelo, que é uma coisa que é super abundante no mundo. Ele é um couro macio, não Ele é? é um couro... Maleável, Assim, mole. mas ele depende. Ela tem bolsas que são super bem estruturadas, que são feitas de Milo. Então, você pega, é um couro normal. Você olha e fala assim, não é possível que isso aqui não é um couro animal. Animal. Mas é um couro, então, assim, um couro vegetal, sustentável, um outro contexto. Ela trabalha a cadeia dela ESG perfeitamente. Então, assim, desde a diversidade dos funcionários, condições de trabalho... Ela é realmente sustentável. Ela é realmente Ela vai da sustentável. ponta O próprio ESG. Ela vai de ponta a ponta É. do ESG. O, Ela é muito o correta. ESG hoje, ele é uma chancela de luxo, na verdade, aonde você, Sim. no mercado de indústria, enfim, todo esse mercado de indústria, de tudo. Porque Não hoje o existe ESG mais você não ser. não ser ESG. Sustentável. Antigamente, No luxo você, não existe mais você isso. tinha No muita luxo, gente não. que Não. trabalhava, que já trabalhava, faziam as coisas que elas são consideradas ESG hoje, mas você não tinha chancela. Sim. Sim. Né? Hoje você tem certificado Hoje você tem sustentável. que se certificar. Sim, você se certifica. E existe uma pressão maior do que isso, porque todas essas grandes marcas de luxo, e a gente eu não estou falando só de roupa, tá, gente? Eu estou falando de joia, de relógio, de Sim. tudo. Geralmente elas estão dentro de 3 grupos, né? Existem 3 grandes conglomerados de luxo no mundo, né? A LVMH, que assim, aí tem bebida, champanhe, é o maior grupo do mundo. E o senhor presidente, né, da LVMH fica lá oscilando com Elon Musk, quem é o homem mais rico do mundo. Sim. Né? E tá tudo certo. E tá tudo certo. O Elon Musk é o homem mais rico do mundo, mas ele é um cara totalmente low profile. Exatamente. Mas é isso que a gente fala também, né? Acho que do Mark Zuckerman, não sei, alguém também falava de alguém, assim, que era famoso. Que estava sempre de camiseta preta. Não lembro exatamente que era. Não Camiseta é o- preta básica. o Sim, da Apple? mas camiseta básica é da Loro Piana, né? Não é qualquer camiseta. Mas Né? aí é que tá, você não né? ostentar... Hering. Mas você não ostentar a Nada marca contra a Hering, hoje gente. é uma coisa que te coloca num patamar diferente do que totalmente. aqueles funkeiros que Totalmente. colocam todos aqueles monogramas. De Que cima- tudo bem, tem gente não, que gosta, exato. tem gente que não gosta E tá tudo ok. bem, gente. Eu acho que, sabe, gosto não se discute. Eu acho que tá tudo bem, mas assim, isso serve pra mim ou serve pra você. Sim. Mas assim, existe o código, o que é elegante e o que não é elegante. Sim. Não tem como a gente não fugir disso. Esteticamente, né, e o luxo também é estética, também é design. O luxo, ele tá envolvido com a arte, com a cultura, com a estética, com tudo isso. Até com a isso. decoração. O que é tudo. belo, gente, é belo. É. Isso é neurociência. Tanto que não Se adianta você vestir uma mulher inteira, né? De luxo, se ela não tiver Não. a postura para sustentar esse Não, ela luxo. vai parecer um Existe, despacho isso de eu grana, aprendi né? com De uma ótimo. amiga minha que é médica. Ela falou assim: existe um estudo
ela é dermato, né? E existe um estudo de estética que diz assim, que acho que uma criança de até 8 meses, ela consegue mais ou menos, eu não sei se os números estão certos, tá? Mas assim, ficar 18 segundos olhando uma única coisa. Se você coloca uma pessoa feia na frente dessa criança, uma foto de uma pessoa feia, e aí a gente fala feia assimetricamente falando, tá? Esteticamente falando, né? O feio pelo feio. De acordo com os padrões estéticos, essa criança fica em média 8 segundos olhando. Assusta. Se você coloca uma pessoa bonita, ela fica quase 18 segundos. Jura? Mas é porque aquilo, o belo, ele te deixa um pouco hipnotizado, né? Você fica não tem jeito, todo mundo gosta do belo. Todo mundo gosta do não belo. Não adianta você... Claro, existe uma onda da gente, mundialmente, né? Quer dizer, olhar para pessoas que esteticamente talvez não estejam tão dentro de um padrão e tal. Mas todo mundo gosta do belo. Lógico, gente. Todo mundo As pessoas falam assim, eu gosto do feio, eu gosto do que é feio. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Não existe isso. A gente não tá tirando aquilo. Claro que E também tem uma coisa, porque assim, pra mim, um objeto feio ou uma pessoa feia é uma coisa. Pra Lu, é outra. Pra você, é outra. Mas o belo, todo mundo sabe também. Mas, gente, né? é a arte. O belo é o belo. Mas o belo, a gente tem que dar uma enaltecida aqui, né? Que às vezes quando você vê uma coisa parada, uma foto de uma pessoa parada, você vai falar assim, é feio. Mas quando você conhece aquilo que aquela pessoa te traz, aquilo que vem de dentro, né? Aquela luz, aquela espontaneidade. Aquela pessoa é tão bonita que vem de dentro, a né? maneira como ela se movimenta, como ela fala, como ela pensa. Cara, você olha e fala assim, acho que é a pessoa mais linda do que eu vi. Então pra não mim, a beleza é isso. Pra mim, a beleza é isso, né? É o que ela vem de dentro. Eu tenho não sei brincar nesses negócios de aplicativo, porque pra mim eu olho uma foto e falo, eu quero escolher então o mais lindo. Eu não consigo achar nem o mais lindo, porque eu não vi falar. Porque é um contexto, né? Quando Eu você acho fala que é um pessoas. contexto, entendeu? Sem dúvida. Agora, sabe o que eu queria te perguntar? Desculpa, só terminando o que você tinha perguntado, da questão da sustentabilidade, para a gente fechar esse tema, existe uma pressão também, porque, como eu estava falando, são grupos, tá? Então, assim, de investimento, de stakeholders. Tá? Então, como todas essas empresas estão dentro da bolsa... É óbvio. Elas têm que cumprir com os pontos. E todo mundo que investe pesadamente nessas empresas sabe que se a empresa ela não é sustentável, não começou a ser sustentável hoje, porque a empresa que não começou a ser sustentável hoje, de alguma maneira, ela já morreu. Né? Então, se ela não começa a ser sustentável hoje, então você vai lá, você vai investir numa determinada marca... A primeira coisa que o cara vai olhar é essa empresa, quais são os códigos e qual é o relatório de sustentabilidade daquela marca. Sim. Senão o cara já nem investe. Nem entra. Nem entra. Então, elas são obrigadas a fazer isso. Né? A Stella McCartney, ela virou conselheira dessas grandes empresas. Porque acho que no caso dela é genuíno, né? Porque o dela Sempre é genuíno, foi. porque vem da mãe, né? A mãe dela era vegana, a mãe dela Exato. gostava de cavalo. Dela é genuíno. Então, dela é genuíno. Então, ela trouxe isso para a marca dela. E algumas marcas, a Chloe, por exemplo, é uma marca que tem uns 2 anos que contratou uma estilista que também falou, aqui não se consome mais nada que é de animal. E as marcas estão evoluindo para isso. Eu adoro essa Então, marca. assim, é super quiet luxury também, Lindíssimo, né? adoro. Então, assim, você fala de coisas que pra gente... Antigamente, gente, usar casaco de pele era chique. Hoje é super Sai que você cafona. vai ser preso. Hoje é cafona, né? Qual é a marca louca, né? Vou falar que essas marcas ainda não fazem isso no super exclusivo? Fazem porque tem quem consome. Né? Lógico, porque tem ainda quem consome. Mas uma marca dessa não é louca de botar num desfile da Semana de Moda de Paris Um casaco de pelo. Entendeu? Schiaparelli fez um desfile há algum tempo, também acho que uns 2 ou 3 anos atrás. E a mídia é muito rápida, né, gente? Assim, o mercado de luxo tem que tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com tudo. Mas a mídia não permite mais esse tipo de coisa, não permite o erro. Eles fizeram um desfile, eu não sei se vocês chegaram a ver, até as Kardashians que tinham umas cabeças de uns animais gigantescos. Horrível. Então, mas o que acontece? Eles desfilaram, e assim, não é para todo mundo que chegou o contexto do desfile.
né? Chegou para um grupo ali, né? E aí o desfile passa ao vivo, gente, na internet. Sim. Eu acompanho o desfile Sim. ao vivo, né? Sim. Você clica lá na marca e aí foi pro mundo inteiro aquele desfile com aquelas cabeças, não sei o que lá. No mesmo momento, eles começaram a ser linchados na internet. Eu mesmo olhei aquilo e eu falei, gente, não é possível. Coisa estranha. Que coisa Bizarro, estranha, tá bizarra acontecendo. que tá acontecendo. E era de uma perfeição. E aí que todo mundo começou a meter o pau na marca. Acabou o desfile, o marketing da marca foi lá e pum, Mostrou pra mostrou que os era. artesãos fazendo. Pessoas que foram contratadas no mundo inteiro, fazendo um trabalho de meses, entendeu? Ali pintando o leão, pintando não sei o que, para fazer a cabeça, isso e aquilo. E o desfile era uma homenagem à Divina Comédia de Dante. E por isso que tinha os animais. Gente, porque eu só Mas, vi a as moda tá gente, sempre até muito você ligada, né, à explicar arte. o que isso eu não só é vi aquilo, eu só entendeu? vi as fotos, então aquilo Choca. fica um pouco chocante, Fica né? chocante. Mas como eu não me interessei Mas de ir quem atrás, tá- eu não sabia que o significado era Quem esse. tá dentro do mundo da moda de verdade sabe que a moda tá muito relacionada à Muito, arte, gente, né? totalmente. É muito totalmente. relacionado. Eu vou dar um exemplo para vocês de hotelaria, que é uma coisa que eu estou estudando bastante agora, né? Até pela hospitalidade e tudo mais. O Hotel Bulgari de Roma, tem até uma série que conta a história bem bacana. Ele foi pensado durante muitos anos e ele não poderia ser montado se não fosse dessa maneira. Então, os idealizadores falaram, vai ser só se for dessa maneira. Então, eles esperaram não sei quanto tempo para o prédio, que é um prédio histórico, estar disponível. Que fica em frente ao mausoléu do Imperador X. Aí, eles foram buscar uma estátua desse imperador da época do império do cara para trazer para dentro. Aí, eles foram até o artesão que faz a almofada bordada, não sei da onde, numa cidadezinha pequenininha da Itália, porque eles queriam que tem um contexto ali que precisava ser dali, que tem ligado com a história do cara e isso e aquilo, para trazer, então, todas as peças de almofadas, de tapeçaria e etc., feita nesse cara. Aí eles foram buscar as louças num outro artesão que pinta, que faz, que tem Eles a tiveram todo um matéria-prima. cuidado, né? Um Isso cuidado. é luxo. Sim. É que sim. em cada detalhe. Aí você vai até, sei lá, Murano, porque os lustres feitos de Murano, porque tem a ver com o Palácio de Versalhes, não sei o que, lá, e aí traz todo este contexto, e esse contexto, como você falou, tem preço. E isso é luxo. Aí você fala, nossa, mas a diária desse hotel é um absurdo em euro. Cara, Mas você tá- olha o Essa contexto que foi- histórico que Eu você vou fazer uma dá. analogia aqui. É a mesma coisa quando você vai cobrar um serviço, né? Uma dermatologista, uma psicanalista, quanto que é a sessão? Sei lá, R$1.200. Nossa, que absurdo. E o quanto você investiu? Quanto você estudou? É exatamente a mesma coisa. Mas isso é coisa do brasileiro, de Mas novo, que a você- gente não valoriza o estudo. O que a então, pessoa É que às vezes estudou, você que ela sempre aprendeu. você sabe? sempre encontra alguém que quer botar valor no teu negócio. Sempre. Mas aí ninguém sabe qual foi o caminho que você percorreu para chegar até ali. Então, claro, você olha, às vezes você passa numa vitrine aqui no Brasil, dessas grandes marcas, você olha e você fala, uau, custa tudo isso. E quem gosta, né, quem consome hoje, acho que uma grande parte das pessoas aqui do Brasil que consomem hoje, elas nem aqui compram, elas compram lá fora. É isso que eu queria perguntar pra Fabi, emendando pra gente não perder, que eu tô com essa Vamos. pergunta na garganta. Como é que sobrevivem as lojas do Cidade Jardim, do JK? Porque é exatamente o que você falou. Quem tem grana mesmo, não vai comprar fora. Às vezes sim, às vezes Não, não. você é, compra é Compra depende. aqui também. Porque já me É, disseram o compra seguinte, aqui também, compra sabe o que fora eles e me compra disseram? dentro. Em tudo quanto é lugar. É uma ação de marketing, isso é verdade? Eu mantenho a loja viva no Cidade Jardim. Tem muito que a gente... Porque tá dentro do meu budget de marketing. Tem muito a coisa do branding. É importante você estar em determinados lugares. Isso é construção de marca, né? É branding propriamente dito. É importante, mas vende. Vende. Mas vende. Eu não vou falar aqui, tá? A marca, mas eu
peguei esse número antes de ontem. Uma marca no shopping aqui de São Paulo vendeu 18 milhões no mês. Mesmo sendo a pessoa que compra De aquela que pode comprar fora. faturamento. Caramba. Faturamento de 18 milhões. Mas por que essa pessoa compra aqui pagando dobrado se ela pode comprar Mas ela não fora? tem. Porque Quem não tá necessariamente, Tanto faz. mas é dobrado, Lu. Assim, Não as é coisas verdade. mudaram. Às vezes verdade. você faz uma conversão e você fala, Era putz, mesmo. dá para comprar aqui porque tá o Exatamente. mesmo preço lá de Hoje fora. não é mais assim. Ou eu não vou Ainda viajar. tem Tem diferença, tá? Mas assim, hoje não é mais tão assim. Acho que a grande vantagem, de repente, ainda em alguns lugares de você comprar, é você poder parcelar. No Brasil, No né? Brasil você parcela. Lá fora não Lá existe fora, isso. né? não. Então, Lá fora você não isso- tem a parcela, mas você tem o tax free. E que Você tem o muitas tax free. vezes ele é super Exatamente. vantajoso. Super vantajoso. É. É verdade. Eu Ou acho que o pessoal compra sim compra aqui também. sim, gente. com Eu certeza. conheço o gerente Quanto é lá. Não vai ser de só uma outra vitrine. marca, tá? Adorei saber disso, que eu achei que fosse... Não, Às vezes eu ia no Cidade depende. Jardim, ficava sentada num café olhando, e eu falava, juro, eu passei uma tarde um dia lá trabalhando no Cidade Jardim, porque eu queria ver o movimento. E tem movimento. Mas assim, não é um super movimento. Não, Todo mundo fala, é ah, uma o shopping... coisa super ultra leve, então, mas né? você sabe o que acontece? Grande parte do Cidade Jardim, a pessoa não tá no shopping, ela Nem manda vai. entregar em casa. Ela compra por outro... Então, assim, eu conheço o gerente de uma das lojas do Cidade Jardim, que outro dia eu estava conversando com ele, ele me mostrou o WhatsApp dele. Então, ele entra na loja, sei lá, 10 horas da manhã, o WhatsApp dele já está com 40 mensagens de pedido. A loja é só uma vitrine mesmo, Eu tô falando né? de uma dessas marcas de lá do topo, gente. Sim. É vitrine mesmo. Tá? Se a gente entender no Brasil que a Hermès é uma marca que trouxe uma exposição de joias para o Brasil, que foi para pouquíssimos lugares no mundo, que foi dentro da loja no Cidade Jardim, e que tinha uma Kelly, que é um outro clássico da marca. E a gente pode falar, gente, isso aqui, porque isso aqui é história, Sim, é clássico, lógico. entendeu? Que era desse tamanhozinho, assim, toda de diamante, que custava 9 milhões de reais e foi vendida no Brasil. A gente entende que o Brasil tem uma população que é a população da Suíça inteira de pessoas muito ricas e que consomem. É óbvio, de novo, que nós somos um país muito pobre, né? Não, é o mínimo do mínimo da população, mas existe. Mas existe. Mas esse mínimo do mínimo A gente da população existe- é muito rico. Então, existe É. um país, Sim. existe uma Você tem Suíça aqui sim, dentro, você entendeu? Você tem, na verdade, que aqui a gente acaba vendo muita diferença de classe É a social, diferença. mas que também, aquela pessoa que tem, ela também não é culpada de ter, Não, ela de jeito fez nenhum. por chegar Gente, lá, e não é sei o quê, a isso, gente não pode a gente tratar. não sabe o Mas a gente histórico dessa mas pessoa. existe essa diferença, isso é fato. É, que aqui a diferença é, É que, muito maior. teoricamente, uma família que fica rica, ou emergente, né, se for ver, assim, teoricamente demora 3 décadas, ou às vezes 2 gerações, depende da família, para você se tornar uma família tradicional, digamos assim. Rica, tradicional. Antigamente assim, a gente falava rica patrocentona. patrocentona, Patrocentona. Milionária do nível Então, high. a pessoa, a família, ela tem que... Demora, gente. São décadas para você aprender esses códigos, para você entender. Então, assim, de novo, eu falo, meu trabalho, a primeira pós-graduação que eu fiz em mercado de luxo, meu trabalho de conclusão foi exatamente sobre isso. O perfil de consumo em países emergentes, como a gente, e consumo de países maduros. Sim. Gente, o perfil de consumo é completamente diferente. A gente consome luxo de uma outra maneira. Lógico. Tudo bem, a gente tem, né, meia dúzia ali de famílias, né, como você falou, que chamavam antigamente de família quatrocentona. A gente tem essa meia dúzia ali de famílias que trazem essa tradição, mas a grande maioria ainda está passando, né, por este momento de entender o que é luxo. Eu fiquei rica ontem. Tá num aprendizado. É um aprendizado, né? É igual o Demora. diamante, Não adianta tá? a gente achar que vai ser Tá que nem sendo um lapidado. europeu que, sabe, que aprende na escola que, sei lá, que a Goiara é uma marca de 1760. Goiara também é sensacional. Sabe? E que o cara começou fazendo baú ali, que, sei Mas lá, o você vê o Ferragamo é um quanto- cara que era sapateiro. Sim.
numa cidadezinha super pobre, sabe? E que ele pediu, por favor, deixa eu trabalhar para ajudar minha família. Olha o quanto Ninguém essas sabe marcas de disso, luxo né? consolidadas trazem de história. Muita história. Muita. Né? Você vê a Muita história. diferença da Muita onde essas história. marcas se formaram, né? Na Europa. É. A maioria na Europa, né? Sim, a Vamos falar, maioria, que traz a mais maioria, história. é. E as marcas de luxo que a gente tem no Brasil, né? O tal do storytelling, que a gente fala tanto hoje em dia, que se usa muito no mundo digital, essas marcas já vieram com Gente, storytelling. Porque já. elas... Storytelling tem natural 200 a história. anos dessas marcas, É. gente. E tem E muita todo história. mundo fala assim, ai, mas o que é luxo no Brasil? Né? O que é uma marca de luxo? Aí a gente confunde muito o que é premium e o que é luxo. Exato. Fabi, Fale a diferença, por favor. Então, o luxo tem que estar dentro desses pilares. Da exclusividade, da história, do contexto, do artesanal, da altíssima qualidade. Isso é, assim, não, na minha opinião, muito legal a tá? diferença. As pessoas têm opiniões diferentes, mas assim, se eu pegar academicamente, como eu estudei, tá? Os pilares do luxo, você falar qual é uma marca brasileira Brasileira. de roupa ou de sapato que está dentro dos padrões de luxo? Nenhuma. 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 Zero. E você Nós temos acha- marcas muito premium, mas luxo é outro É outra patamar, é outra coisa, gente. A gente tem aí, você vê aí de vez em quando alguns dessas pessoas que são, por exemplo, eu não sei se a Stella McCartney, eu não sei se ela fez alguma collab com a Melissa. Quem foi que fez? Fez, a Stella já fez. Então, de pegar uma marca brasileira e fazer, como teve agora Dolce & Gabbana com a Havaiana, Com a Havaiana. que lançou 2 modelos de Nossa, Havaiana. super legal. Escândalo. O que Foi. isso traz? Que acabou em Não, foi um 2 horas. escândalo, a E assim, venda, então, é. o que isso traz para a marca? Por que essas marcas elas tentam fazer essas collabs com essas a marcas geração. brasileiras? É a geração, gente. A geração. A collab é um pilar super você acha importante disso? no marketing hoje. Não tem Mas como você traz- fugir de collab. Sim, mas traz um pouco. Qual que é a ideia? Trazer Traz um pouco a proximidade com a geração nova. de mostrar que isso daí é possível de você consumir. Exatamente. Então, para a gente tirar um pouco essa diferença que a gente fala, né? Isso daqui São- não é acessível. São duas coisas. É mostrar ele que traz ele a é proximidade e que pode ser acessível. E aí você fideliza esse cliente na marca. Você começa a fidelizar essa geração mais jovem. Então, eu sei lá, eu não posso comprar um sapato Mas eu vou da comprar Dolce & Gabbana, Havaianas. mas eu vou comprar a Havaiana, Havaiana. Dolce & Gabbana. E aí você é o seu Ou uma primeiro cafeteira, item. né? É o que a gente chama de mercado. Você vai doutrinando esse a jovem. Dolce & Gabbana acabou de fazer uma parceria com a Nespresso também. Eu acho muito legal essas Então, coisas. Adoro. também são marcas As que criativas. Aproxima, aproxima, eu acho que e essa é a é palavra. necessário. Não tem como fugir disso, tá? É. Então, a Dior com a Nike, Tem que fazer. sabe? É necessário fazer No Brasil, isso a gente tem pra Adidas gente aproximar. com a Farm. Aqui Adidas a gente com a vai, Farm. A gente vai indo. Mas assim, ou marcas Mas a mundialmente... ideia- A Stella a McCartney ideia- tem uma grande parceria de Eu sei. anos com a Adidas. Eu sei. Então, e aí também é importante para a Adidas, porque traz o conceito Stella McCartney de sustentabilidade. E aí também... Ela navega junto. Ela né? navega junto, já fala bom com essa pros dois geração lados. mais jovem. Então, É tudo gente, junto. é tudo branding, É um belo tudo negócio. marketing Gente, por trás da o história. papo tá né? maravilhoso, mas a gente já chegou no nosso final. Não dá pra acreditar. A Fabi não foi rápido. Chegamos. Muito rápido. Não foi uma delícia? A gente fica aqui a tarde inteira falando Nossa, sobre isso. a gente Não, eu vai quero. falar- Vamos marcar. A gente sempre diz que eu sou a maior consumidora de todo mundo que vem no Blá delas. Isso. Eu quero tudo pra mim. A gente não vai nem terminar com as nossas frases. Não, eu acho que sobre não. luxo. Eu acho que não. A gente Mas é pode. 2, 3, Vamos 2, 1 rapidinho. já. Vamos lá. Lu, você começa. O luxo é ter tempo, que a gente já falou. O que eu falei. Eu queria já- falar a minha, porque eu acho que a minha é mais diferente de todas. Porque a minha eu já falei. É uma frase da Coco Chanel. Chiquérrima. Luxo é uma necessidade que começa quando a necessidade termina. É o excesso que a gente falou no começo. O Né? meu- Os não, eu- padrões básicos terminaram e aí você vai no além. Você vai no excesso e aí começa a virar luxo. Muito bom. Você vê, a gente fecha do começo. A gente fecha no eu começo. não vou legal. repetir, porque tudo aquilo que eu falei aqui, acho que durante o papo, é o que eu entendo como luxo, que é experiência, eu acho que é comportamento, O menos é mais. o menos é mais. Eu acho que ele está bem relacionado Tá muito a mais no isso. ser do que o ter. Mas pra mim tá muito... Cada vez mais. Luxo É. pra mim é passar uma sexta-feira à tarde na praia. Isso é Ai, luxo que pra mim. delícia. Isso é Então, luxo pra mim. E outra coisa que a gente não falou, que eu acho que é o grande luxo do negócio, principalmente a gente que já, 50 a mais,
Saúde, gente. Saúde. É verdade. Saúde. Não, mas aí, gente, é assim... Aí a gente tá A falando... saúde, ela do tá luxo. acima de tudo. Porque se você lógico. não tem a saúde, você Você não não vai tem viver nada. o luxo. Mas você a não gente, tem eu não nada, vou né? deixar, eu nunca vou deixar de colocar como saúde É assim, o verdade. luxo do luxo. É verdade. É prioridade Se você estiver em cima de uma Essa é a cama, base não mesmo. adianta. Né? E não é na joia mais cara do mundo, Não. não é isso. Assim, luxo pra mim é como você falou, assim, às vezes ir para eu já passei da fase para os filhos grandes, sabe? Assim, então sei lá, viajar um final de semana com meu marido para um hotel mais reservado, sabe? Onde fique só nós dois. Isso pra mim é um super luxo. Sabe o que é luxo sabe? pra mim hoje? É conforto. Eu quero estar confortável, com uma roupa confortável, num lugar que eu esteja confortavelmente. Sem passar perrengue. Sem passar perrengue. Não precisa ser luxuoso o local. Mas sabe assim, uma tranquilidade, estar lá de coração, Banheiro gostoso. limpinho. Com companhias. Com banheiro limpinho. Cama gostosa, banheiro Isso. limpinho. Companhias gostosas. Eu acho que luxo, pra mim, é isso. Se eu pudesse resumir, é conforto em todos os sentidos. É estar confortável. Principalmente no pé, né, gente? Eu não aguento mais sapato que não me deixa Aí a gente passar. pode tratar A um pandemia outro. fez isso com a gente, Nossa, eu né? não posso. Todo mundo desceu do salto. Todo né? Ela mundo tá desceu do chiquérrima de salto. entendeu? Isso aqui Salto é tão- Então é mais tão ou menos chique, isso. né? É chique, né? Porque Eu acho que alonga, né? É uma Alonga, coisa... lógico, mas eu tô ainda mais no conforto. Agora, na minha fase da minha vida, o conforto. É você estar num lugar onde você se sente bem, É isso aí. né? É isso aí. É muito mais, a gente tem que aprender. E, de novo, não tem certo e errado, as pessoas estão aprendendo. Eu falo, gente, não estou aqui para crucificar ninguém. Nós somos um país muito jovem ainda no consumo de luxo, né? Então, as pessoas estão aprendendo a consumir luxo e, graças a Deus, tem pessoas estudando, que nem eu, para poder Claro. Ai, ensinar, que delícia. né? Então, assim, eu tenho muito aluno, assim, os mais diversos perfis que vocês podem imaginar. Você fala, ai, nossa, só Interessado tem aluno nisso, né? quero fazer rico? aula. Não. E aí eu quero aproveitar esse gancho, Deixa olha seu- naquela câmera ali, deixa o seu Deixa seus recadinho, contatos. o seu Vou arroba, tudo. deixar. Bom, primeiro falar da minha consultoria, né? Então eu saí do mercado corporativo, abri a minha consultoria de luxo, que é onde eu realmente desmistifico. Então você fala assim, eu trabalho para empresas de luxo? Não. Eu trabalho para empresas que têm produtos legais, né? E que querem usar os pilares de luxo para subir o seu nível. Então, seja ele no relacionamento com o cliente, alto grau de treinamento, né? Qualidade de produto, fazer o branding da sua marca ter um valor percebido diferenciado. Então, eu uso os pilares de luxo para isso, né? E além das aulas, dos cursos que eu dou, das palestras, que eu viajo o Brasil dando palestra para falar de mercado de luxo. E aí, nas redes sociais, eu tenho meu site também, né? Pode passar tudo. fabitronolone.com.br e as redes sociais, @fabitronolone, tanto no TikTok quanto no Instagram. Tronolone. Tronolone. A gente vai Perfeito. deixar, a gente vai A gente deixar vai esse deixar. Tronolone. Isso. Fabi, foi um prazer imenso. Prazer Amei. foi meu, Uma de Uma delícia. delícia, passou Obrigada. voando, informações super legais e de desmistificar mesmo e trazer o luxo aí, cada um com o gente, seu é olhar. muito mais natural do que a gente imagina. mesmo. Vamos entender que luxo é ser inteligente, ter informação, estudar, Cultura. cultura. É isso aí, É, é isso não aí. é? Tá ligado muito mais a isso do que uma Totalmente, roupa. totalmente. Enfim. É. Fabi, um beijo pra você. Obrigada. Muito Vocês, obrigada. obrigada, obrigada Fabi. pelo convite, de coração. Obrigada. Pessoal, até a próxima. Até tchau, a próxima. tchau. Tchau. Beijo. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.